Louvado seja o nome santo de Jesus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem fala é o irmão Gilberto. Irmão Gilberto está falando aqui nesse momento de oração, qual Deus permitiu, através do Espírito Santo, está nessa tarde, nessa oração da hora nona. E eu quero deixar uma palavra. Quero deixar uma palavra para a igreja, para aqueles que ainda crêem numa mudança, ainda crêem que há alguma coisa de melhora ao nosso país, uma prosperidade da parte de nosso Deus. Que prosperidade isso é da parte do nosso Senhor Jesus. Não há homem que dê jeito, não há autoridade que dê jeito na nação, a não ser o Senhor Deus. E essa palavra está escrita num livro simples, né? Uma mensagem simples, bem pegada, bem citada, que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, onde Jeremias recebeu, né, de Deus uma orientação. Ele estava ali sendo perseguido pelo rei da época, e estava preso no pátio, e Deus o bradou para anunciar a boa nova para a cidade de Judá e a cidade de Jerusalém, que estava passando por dificuldade, passando, né, pela experiência de escassez, de morte, né, de muita fome, de percas, porque a mão do Senhor estava ali cobrando deles, que era um povo que não estava dando ouvido à palavra de Deus, um povo que não estava dando ouvido à voz de Deus. Mas Deus é sempre misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que veio trazer solução na vida daquele, né, que transgride, que peca, que erra. Mas ele veio com uma porta. Ele veio com uma porta de solução em qualquer tipo de problema que nós estiver enfrentando. Não há o homem que pode dar jeito, não há o governador que venha dar jeito, não há o presidente, né, mudando de nome, mudando de presidência, que vai dar jeito ao país, vai dar jeito a essa nação. Mas sim o Deus de Israel, esse Deus que deixou nós embaixo de promessa, né? Que nós somos descendentes de Abraão, né, de Isaac, de Jacó, uma nação que veio coberta de promessa. E nós somos semente, somos descendência de Abraão. E Deus o abençoou, a sua descendência, a sua semente. Só por causa do pecado e a transgressão do homem, cada dia as coisas ficam mais escassas, cada dia as coisas ficam pior, por causa do pecado que já cheira as narinas de Deus, já cheira forte o fedor do pecado do ser humano, qual o ser humano só quer se corromper, só quer saciar a sua carne, mas não quer se arrepender de seu mau caminho. Uma palavra de Deus diz: se nós se desviar do mau caminho, buscar a sua face, ele diz: eu virei, sararei a sua terra e abrirei a janela do céu, ouvi a oração do lugar e derramarei as bênçãos sobre a nação. E Jeremias foi tomado por Deus ali para anunciar a cidade de Judá e a cidade de Jerusalém. E Deus, né, falou para Jeremias: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisa firme que não sabe, porque assim disse o Senhor Deus de Israel. Então, para ter mudança em nosso país, nesse mundo, nós temos de se entregar a Deus, nós temos de dar ouvido à voz de Deus, clamar ao Senhor. E aí Deus falava na boca de Jeremias, o pessoal se arrepender das suas transgressões. O texto revela que Deus está dizendo, ó, fala para o povo se arrepender, fala para eles fugir, né, das suas transgressões e se converter a mim, confessar os seus pecados, me seguir, entregar os seus caminhos nas minhas mãos, que eu vou trazer surpresa, eu vou trazer esperança sobre esse povo, né, que a cidade estava despovoada, a cidade estava sem homens, sem o gado, sem a plantação, estava até as casas dos reis, castelo, tudo ao chão,
porque a mão de Deus estava sobre aquele lugar. Era um povo de idolatria, um povo que não acreditava em Deus, mas sim acreditava nos deuses pagãos da época. E Deus estava ali com a sua ira, estava ali com a sua justiça. Então, o que nós passamos hoje, o que nós estamos passando, essa crise aí no nosso país, sabe que é a mão de Deus, por causa da transgressão do homem, né? A ganância do homem, a lasciva, a avareza, a prostituição, pela lei maligna criada pelo homem. E Deus está entrando de justiça, Deus está entrando de cobrança, porque Deus foi quem criou a nação, Deus é quem criou o céu e a terra, e Ele não permitiu que o homem o destruísse, Ele não permitiu que o homem, né, viesse destruir aquilo que Ele fez bom. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus fez tudo aquilo que era bom. E o homem, por causa da corrupção, por causa da sua ganância, da sua avareza, ele está querendo destruir aquilo que Deus fez. Mas ainda há uma esperança. Ainda há uma esperança de mudança. Como Deus falou na boca de Jeremias, clama a mim que eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, coisa firme que não sabe. E assim disse o Senhor Deus de Israel, o maior governador, o maior presidente, é o Senhor Deus de Israel, que é o Criador do céu, Criador da terra, Criador de todas as coisas, Criador da nossa matéria humana. Ele é quem cuida, ele é quem está no controle de tudo. E não há presidente, não há mudança se nós não clamar a Deus, se nós não se entregar ao caminho do Senhor, se nós se converter dos nossos maus caminhos, não há mudança. Senão a palavra de Deus não é palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo que devido à iniquidade da terra do homem, vinham as pragas sobre a terra. E nós já estamos vendo o que está escrito no livro de São Mateus 24, né? Que tem as pragas, filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, guerra. E ele diz que quando se cumprir toda a palavra, pregoar todo mundo, aí sim será o fim. Porque os discípulos perguntaram: mestre, qual é o sinal do fim? Aí ele falou: vai ter as guerras, vai ter os tremores de guerra, os rumores, vai ter irmão contra irmão. Aleluia, glória a passou da calabandarábia. Mais de uma palavra que Deus manda clamar, se arrepender. E assim vai vir mudança. E aquele que estiver fiel diante de Deus verdadeiramente, esse não vai perecer. Porque a palavra de Deus garante. A palavra de Deus garante que aquele servo fiel, ele não vai perecer. Deus vai guardar da perseguição, mas o infiel se prepara para a perseguição. Então trate de se arrepender dos seus maus caminhos, trate de entregar a sua vida a Deus verdadeiramente, andar no caminho reto de santidade, no caminho reto diante de Deus, assim como Ele disse na sua palavra. Ele falou: quer vir após mim, se você quer vir após mim, pega a cruz e me siga. Nega a ti mesmo, nega a tua vontade e me siga. Então nós temos de negar a nossa vontade, renunciar nossos pecados, renunciar aquilo que o nosso coração pede e deixar o próprio Deus colocar o desejo dele em nosso coração. Então vamos clamar a Deus. Ainda há esperança, ainda há mudança, só através do nome do nosso Deus de Israel. Esse nome acima de todos os nomes. Esse Deus que é todo poderoso, que tudo está na palma da mão dele e está no domínio dele. Tá aqui a minha palavra nessa tarde. E vamos orar, há tempo de orar, há tempo de clamar, há tempo de suplicar na presença de Deus. Porque se não orar, não suplicar, se a gente não se consagrar, vamos passar por grandes perseguições, por causa da iniquidade, por causa, né, da avareza da terra, da ganância do homem. Mas em nome de Jesus, vamos ficar nessa palavra, clamar a Deus. Como Deus falou na boca de Jeremias, do profeta, para ele clamar, que ele ia surpreender, que ele ia trazer a novidade para aquele povo. Mas está escrito no texto que ele estava pedindo para o povo se arrepender do seu mau caminho, se arrepender das suas transgressões, confessar a Deus os seus erros e entregar o seu caminho ao Senhor, para que ele viesse trazer mudança, para que ele viesse mudar tudo, mudar o cativeiro, para construir ali o que estava sendo destruído pelo pecado. Como a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do pecado, que era uma cidade fértil, uma cidade que aos olhos de Deus era o jardim dos olhos de Deus.
Deus tinha prazer em abençoar aquele povo. Mas veio a transgressões, veio a corrupção, veio a prostituição, e o povo pereceram, e Deus foi obrigado a colocar fogo em toda a nação daquela cidade. Para ele mostrar que ele é Deus, que o pecado cheira mal as narinas dele. Então, nação brasileira, nação mundial, vamos entregar a vida a Cristo, vamos se consagrar, que ele está voltando para buscar uma igreja. E nós temos que estar dispersos, temos que estar de olhos abertos, em vigilância, para que nós possamos subir. Que essa aí é a promessa de Jesus, que ele falou que viria levar um povo remido, um povo santo, um povo de boas obras, um povo de vestes limpas. Então está aqui a minha palavra nessa tarde. Que Deus abençoe a todos e vamos clamar, santificar, vamos se separar, vamos largar o mundo para lá, que o mundo já é de maligno, mas Deus tem promessa para aquele que é fiel diante dele. Em nome de Jesus, eu profetizo as bênçãos.